Estimados irmãos, prezadas irmãs que nos acompanham pela internet, hoje nós vemos ali em Oséias capítulo 6, versículo 6, Deus dizendo: quero amor e não sacrifício. E Moisés, ou melhor, Oséias dizendo: conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que significa isso para nós? O povo de Israel tinha o costume de sacrificar um animal e oferecer o sangue a Deus, ou até mesmo tomar o sangue do animal, oferecendo esse animal a Deus. Era uma maneira assim de mostrar a Deus que o ama, que sacrifica um bem seu, que é uma propriedade da pessoa, um animal que usa para o trabalho, até mesmo para o alimento, e sacrifica o melhor que tem em casa para Deus. Mas Deus não quer isto. Isso não significa que ama a Deus. E o povo tinha esse costume. E depois, muitas pessoas trocavam Deus por outras coisas no dia a dia. Trocava Deus pelo dinheiro, pelas riquezas, trocava Deus pelos bens materiais, trocava Deus por magias, superstições. E o que adianta então fazer um sacrifício de um animal e depois não amar a Deus sobre todas as coisas, não seguir o primeiro dos seus mandamentos? Ser uma pessoa gananciosa, só pensa nas coisas dela, nela mesma, individualista, egoísta. Então isso não agrada a Deus, fazer sacrifício e depois transgredir o seu mandamento, não amar a Ele sobre todas as coisas, não saber repartir com os outros o que tem. E por isso que Deus fala: eu quero amor e não sacrifício. A pessoa demonstra que ama a Deus, não trocando Ele por outras coisas, conhecendo Ele, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, do que esse sacrifício de animais. As pessoas às vezes pode acontecer de ir atrás de ritos, de rituais que não são de Deus, magias, superstições. Por exemplo, nós temos a presença real de Jesus na Eucaristia. Jesus disse: isso é meu corpo e meu sangue. E no pão consagrado, no vinho consagrado, está o corpo, a carne e o sangue de um Deus. E às vezes a pessoa, ao invés de se preparar para isso, de receber Jesus, pedir força para a sua vida, para enfrentar as dificuldades, vai atrás de benzedor, de macumbeiro, fazer trabalho em mesa branca, em encruzilhada. Ao invés de fazer uma novena a São Sebastião, pedir a intercessão de São Sebastião, de Nossa Senhora, para a vida, vai atrás desses rituais aí, em centro de macumba, através de poder, de energia dos astros, colocar folha de arruda atrás da orelha para dar sorte, folha de louro, elementos da natureza que pode ter alguma energia e trazer para você soluções para os seus problemas. Fazendo esses rituais, isso é um ritual fazer isso daí, ao invés de conhecer mais a Deus na sua palavra, na Sagrada Escritura, ler a Bíblia em casa, entender qual que é a mensagem de Deus para a nossa vida, o que Deus pede de mim. Fazer uma boa da confissão, quer mais bênção de Deus do que uma boa de uma confissão. Mas às vezes vai atrás dessas outras coisas que não tem nada a ver com Deus, são invenções humanas,
ritos humanos. Então, temos que tomar cuidado com essas coisas, né? Trocar Deus por essas coisas, por ritos, por situações assim, que não tem nada a ver com Deus. Depois, São Paulo escreve aos Romanos, capítulo 4, versículo 19, Abraão não fraquejou na fé. Ele coloca Abraão como um dos grandes exemplos para nós de fé em Deus. Abraão, que tinha a idade avançada, e Deus prometeu para ele uma grande descendência, e colocou ele como o líder desse povo, no sentido de encaminhar o povo para Deus. E muitas vezes pode acontecer da gente se sentir incapaz das coisas, pequeno, mas com Deus a gente pode tudo. Deus dá força para nós, como deu força para Abraão, que acompanhou ele. É um Deus presente em nossa vida, não é um Deus ausente, né? É um Deus que criou o mundo e agora está de férias agora e nós se viramos com a coisa. Não, Deus está conosco. Fé nele, uma fé inabalável como a de Abraão. Depois, no Evangelho, aí João capítulo 9, versículo 9, Mateus se levantou e seguiu Jesus. Era cobrador de impostos, e quando Nosso Senhor passa na mesa de coletoria de impostos, diz: segue-me. Mateus não pensou duas vezes, não impôs condições para Jesus, mas imediatamente se levantou da mesa que ele cobrava impostos e seguiu Jesus. Pode acontecer de nós não seguirmos o exemplo de Mateus, colocar condições para seguir Jesus. Agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, agora eu não posso ir na missa, agora eu não posso rezar o meu terço, agora eu não posso fazer minha oração em particular em casa, porque eu tenho isso e aquilo, não posso ir até Jesus, não posso seguir Ele, porque tem outras coisas que são mais importantes. Nós devemos ter tempo para tudo na vida, para trabalhar, para comer, para se divertir, passear, descontrair, para estudar, mas tempo também para Deus, para ter um momento íntimo com Ele, particular com Ele, seja uma oração na nossa casa, no nosso quarto, seja a Santa Missa, que é tão preciosa, que é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, do pão e o vinho consagrado. Então, imediatamente se colocar à disposição de Deus. E depois, em João capítulo 9, versículo de 12 a 13, Jesus diz: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim chamar não vim chamar os justos, mas os pecadores. Nosso Senhor responde aos fariseus que estavam observando a maneira com que Jesus tratava os pecadores. Ele estava se alimentando com pessoas tidas como pecadores na casa de Mateus, o cobrador de impostos, que era cobrador de impostos, né? E nosso Senhor escuta eles falarem daí: como que pode o mestre de vocês se alimentar com os pecadores? Porque ali tinha pessoas que cobravam impostos e eram pessoas aproveitadores, muitos deles, e eram tidos como pecadores, pessoas corruptas, né? Aí tinha também pessoas que se prostituíam ali, o corpo, né? Tinha de tudo ali, forma de pecar, né? E era visto na sociedade como pecadores. E Nosso Senhor responde isso para eles: olha, eu estou se alimentando com essas pessoas. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então Nosso Senhor aqui, como dizia São Pedro Crisólogo, foi bispo e doutor da igreja do século V, Deus tem fome de nossa conversão e sede de nosso retorno. Tem fome e sede, tanta fome e tanta sede que é capaz então de estar ao lado daqueles que estão lá no fundo do poço, numa situação terrível.
de pecado. Para resgatar essas pessoas, convive com elas. Assim é a missa. A porta está aberta para todos nós entrarmos. A missa é para pecadores, para se encontrar com Jesus, não é para pessoas perfeitas e salvas. Eu sou o primeiro pecador, porque Jesus não quis pessoas perfeitas e totalmente salvas para cuidar do seu rebanho. Os apóstolos, depois os padres como colaborador dos apóstolos. Ele não quis os anjos para cuidar do seu rebanho. Para orientar o seu rebanho ao céu, Jesus não quis anjos e nem pessoas salvas. Quis pessoas pecadoras, que sabem o que é o pecado e que luta a cada dia também para sair do pecado, para orientar as pessoas sobre o pecado, sobre a vida da graça, de alcançar o céu. Então, quando alguém diz assim, eu não vou na missa porque tem uma pessoa lá, um fulano lá que faz isso ou faz aquilo, lá no banco, ou está lá servindo na igreja lá, tem lá um cargo na igreja. Olha, a igreja é para pecador, mas para pecador que quer a conversão, né? Imagina eu, padre, sou pecador, e eu não querer sair do pecado, e ficar aqui dando orientação para vocês, e dar falso testemunho depois, o contra-testemunho do que eu falo. Eu saí por aí, provocando escândalo nos fiéis, e depois eu estar aqui para entregar o corpo e o sangue de Jesus para vocês, e ficar orientando que não pode isso, não pode aquilo, mas eu sou o primeiro a ter atitudes terríveis, pecaminosas, pecados gravíssimos, que fica muito claro para a sociedade toda. Então, a igreja é para pecadores. Nós estamos se aproximando de Jesus, mas como dizia São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da igreja do século V, se queres ser curado, reconhece a tua enfermidade. Nós vamos à missa porque nós queremos ser curados. Vocês já viram uma pessoa que está doente, e ele vai no hospital, mas não quer a cura. Fica lá, o médico dá um remédio, um até ele aceita, mas o outro ele não quer. Não faz o tratamento completo, mas só uma parte do tratamento. Uma pessoa dessa está buscando a cura? Se ela não obedece às orientações médicas, o diagnóstico do médico, que é para tomar aquele tipo de remédio, aquela receita, como é que a pessoa vai ao hospital para quê? Por que ela vai procurar o médico se ela não quer a cura da doença dela? Ou ela quer cura tal parte, mas outra parte ela não aceita, ela quer do jeito dela. É como se ela fosse o médico. Não concordo com o médico. O médico está ali para orientar ela naquilo que diz respeito à saúde física dela. E ela quer questionar o médico no remédio que ele dá, que tem que ser do jeito dela. É a mesma coisa um aluno na escola querer questionar um professor que leciona geografia, matemática ou outro tipo de disciplina. Questionar o professor que não aceita aquela maneira que o professor está explicando, está ensinando. Quer ensinar o professor a dar aula, a ensinar geografia, matemática ou outra coisa. O aluno querer dizer para o professor o que ele tem que fazer. Um paciente dizer para o médico como que ele tem que dar o remédio, de que jeito que tem que ser tomado esse remédio. E, infelizmente acontece na igreja. Fiel, diz ser fiel, mas não é fiel nada na verdade, porque fiel é aquele que é fiel, né? Tem fidelidade, né? O padre orienta, mas não quer aquela orientação, quer do jeito dela. Eu estou aqui representando o médico das almas, que é Jesus Cristo. Então eu tenho que dar o diagnóstico de Jesus Cristo, não o meu diagnóstico. E a palavra de Jesus, ela é incisiva, ela mexe. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra até as vértebras.
Então, se eu estou dizendo que Jesus está pedindo isso, é porque Ele está pedindo isso, não é eu que estou pedindo. Eu tenho que escutar o que o médico das almas quer. Como dizia São Pedro Crisólogo, se quer ser curado, reconhece a tua enfermidade. Agora, como é que eu vou escutar a palavra de Deus e eu não quero aceitar ela? Um remédio para a minha alma, para a cura das minhas enfermidades, do pecado, e eu não quero sair do pecado, eu não quero sair da doença. Que sentido que tem eu ir à missa? Porque existem dois alimentos na missa espirituais, que dizia Santo Agostinho, doutor da igreja dos primeiros séculos, que é o alimento da Eucaristia e da palavra. A mãe igreja possui dois seios que alimentam seus filhos: o seio da Eucaristia, da mesa da Eucaristia, e o seio da palavra, da mesa da palavra. São duas mesas, dois seios que alimentam os filhos. Se o filho aceita um alimento só de um lado e não do outro, como é que ele vai ter uma saúde completa? Como é que ele vai estar totalmente restaurado se não aceita o alimento por completo, só a parte dele? Vai ficar ainda com fome desse alimento. Então, o médico, que é Jesus, vem até nós na sua palavra, na Eucaristia. Cabe a cada um de nós aceitar Ele como médico das nossas almas. Deus vem a nós para que nós chegamos a Ele, dizia São Pedro Crisólogo. Sejamos assim, meus irmãos e minhas irmãs, obedientes ao nosso médico, que é Jesus Cristo. Ele veio para nós que somos pobres pecadores. Então toda vez que nós entramos na igreja, aqui para nós é um hospital, onde o médico é Jesus e nós somos os doentes. Que eu preciso fazer sempre uma reflexão na minha vida: como que eu estou sendo com amor a Deus e ao próximo, a minha caminhada nesse mundo? Conforme a orientação da palavra de Deus, como que eu estou seguindo a doutrina de Jesus Cristo? Eu tenho que entrar nesse hospital, receber o diagnóstico do médico e sair com a motivação de cumprir aquilo que ele diagnosticou para mim, aquele remédio. Agora, você não é obrigado também a ficar aqui escutando uma receita de Jesus Cristo que você quer ser o médico da sua própria vida. Então a porta está aberta, como eu sempre falo. É necessário, não é obrigado a ficar aqui. Agora, se você vem para sair do mesmo jeito e tá bom assim a minha vida, eu não tenho que melhorar nada, então você já acredita que você está salvo. Se você já está salvo, não precisa vir à igreja. É só ficar em casa esperando a morte vir, que você já está santo, já está salvo já. A igreja aqui é para pecador. Aqui é um hospital para os doentes chegarem e pedirem a cura para a sua alma, a restauração da sua vida espiritual. Agora, se você se sente que já está totalmente pronto, salvo, pronto. É só esperar o dia da morte ou a segunda vinda de Jesus, né? Nem precisa de igreja, certo? Que Deus nos ajude a sermos sinceros com Ele, né? Sinceros, honestos com Jesus, fiéis a Ele.